Nem todas as noites de Natal são feitas de luzes e alegria. Nas sombras das árvores decoradas e sob o brilho das estrelas, existem histórias esquecidas, cheias de segredos sombrios e mistérios que muitos preferem ignorar. Esta noite, você será levado ao lado mais obscuro do Natal, onde a magia se mistura com o medo e o frio não vem apenas do inverno. Prepare-se. O que está por vir pode mudar sua visão do Natal para sempre. Presente amaldiçoado. No Natal de 1993, Uberlândia, uma das maiores cidades do interior de Minas Gerais, fervilhava de luzes e festas. A cidade, com seus bairros enfeitados e ruas movimentadas, parecia abraçar o espírito natalino. Na casa dos Pereira, uma família tradicional e bem conhecida na região, o Natal sempre foi sinônimo de união. A casa, no coração do bairro Fundinho, era famosa pela decoração exuberante. Luzes brilhavam até tarde, e a árvore de Natal na sala atraía olhares curiosos dos vizinhos. Mas, naquele ano, algo estava diferente. No meio da noite do dia 20 de dezembro, enquanto todos dormiam, alguém ou algo colocou um presente debaixo da árvore. Era uma caixa pequena, embrulhada em um papel vermelho envelhecido, com uma fita preta tão apertada que parecia quase sufocar o objeto. Ninguém sabia de onde viera. Talvez seja de algum amigo, especulou Dona Cecília, a matriarca da família. Mas o mistério incomodava. A fita parecia velha, como se o presente tivesse passado décadas esquecido. Na noite do dia 21, durante o jantar, a caçula da família, Clara, de apenas 10 anos, convenceu todos a abrir o presente. Sob protestos dos pais, a curiosidade venceu. Dentro da caixa estava um enfeite de vidro, esculpido como um pequeno anjo. Mas havia algo errado com aquele anjo. Ele tinha olhos humanos minúsculos que pareciam seguir quem olhasse para ele. Que presente mais estranho, comentou Leandro, o filho mais velho. Apesar do incômodo geral, a mãe insistiu em colocá-lo na árvore, perto do topo. Naquela mesma noite, Clara acordou chorando. Disse que ouviram uma voz chamando seu nome, mas os pais descartaram como um pesadelo. No entanto, ao amanhecer, eles encontraram todos os outros enfeites caídos no chão. Apenas o anjo permanecia intacto, pendurado no topo da árvore. Nos dias seguintes, a tensão na casa dos Pereira cresceu. O ar parecia pesado, quase opressor, como se algo invisível estivesse observando a todos. Dona Cecília começou a sentir cheiro de queimado pela casa, apesar de não haver fogo aceso. O pai, Sérgio, relatou ouvir passos durante a madrugada, sempre perto da árvore de Natal. Quando ele investigava, encontrava tudo aparentemente normal. Mas o pior estava por vir. Clara começou a falar sozinha, como se tivesse um amigo invisível. Ela chamava esse amigo de Azarel. Ele disse que veio nos proteger, murmurava a menina enquanto acariciava o anjo de vidro. Na véspera de Natal, Leandro desapareceu. A família o procurou por toda a casa até ouvir um barulho vindo do sótão, uma parte raramente visitada. Subindo as escadas, eles o encontraram sentado no chão, imóvel, com os olhos fixos no anjo de vidro, que agora estava rachado e parecia transpirar um líquido negro viscoso. Quando Leandro voltou a si, começou a gritar de forma incontrolável. Ele está aqui! Ele nos odeia! Seus olhos estavam vidrados, como se ele tivesse visto algo do outro lado. Na manhã de Natal, a casa dos Pereira estava silenciosa. O som das risadas e músicas natalinas que sempre ecoavam nas ruas do bairro não se ouviu naquele ano. Os vizinhos estranharam e, preocupados, chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram uma cena aterrorizante. Toda a família estava reunida na sala, sentada em volta da árvore. Seus corpos estavam rígidos, cobertos por máscaras de vidro grotescas que pareciam ter sido moldadas diretamente em seus rostos. O anjo de vidro, agora completamente despedaçado, estava no centro da mesa de café. Ao lado dele, a pequena caixa vermelha havia reaparecido. Mas desta vez não havia apenas uma fita preta. Havia duas. Dizem que após aquele Natal, outras famílias em Uberlândia começaram a receber presentes semelhantes, sempre embrulhados em papel vermelho com fitas pretas. Ninguém sabe ao certo quem ou o que os envia, mas todos concordam em uma coisa: nunca, jamais abra um presente que não seja seu. O homem na loja do shopping. Minha irmã e eu fomos ao shopping para fazer compras de Natal. Enquanto ela procurava presentes, decidi acompanhá-la, ajudando a escolher algo para mim. O shopping estava lotado.
com músicas natalinas tocando em cada canto e crianças correndo de um lado para o outro. As luzes piscavam e o ambiente parecia vibrar com o caos típico da época. Depois de passarmos por algumas lojas, entramos na Americanas, conhecida pelos itens nostálgicos e camisetas divertidas. No fundo da loja, um homem se aproximou de nós. Ele parecia ter cerca de 40 anos, com um cavanhaque longo e cabelo curto, vestindo um casaco preto surrado. No início, ele parecia apenas outro cliente, mas algo nele estava errado. Comentou algo genérico sobre a loja, uma tentativa forçada de puxar assunto. Logo ficou claro que ele não estava ali pelas camisetas ou produtos da prateleira. Ele se aproximava demais, invadindo o nosso espaço, e seus olhos analisavam mais a nós do que qualquer produto. "Vocês gostam dessas coisas?" ele perguntou, com um tom de voz rouco e incomodamente baixo. Minha irmã começou a demonstrar desconforto e decidimos sair da loja. Mas ele nos seguiu, sempre mantendo a mesma distância, como se nos observasse por pura diversão. Quando estávamos quase na porta, ele chamou: "Ei, cara!" Ignorá-lo parecia a melhor opção, mas ele insistiu. Estendeu a mão, sorrindo de forma esquisita, como se quisesse nos forçar a interagir. "Foi um prazer te conhecer", ele disse, de forma quase zombeteira. Minha irmã me puxou pelo braço e aceleramos o passo, mas o homem continuava ali, sua presença pesando cada vez mais. Quando finalmente nos misturamos à multidão em outra loja, eu olhei para trás. Ele estava parado na entrada da Americanas, nos observando. Seu sorriso havia sumido, substituído por uma expressão fria e calculista. Durante o restante da visita, meu coração não parava de acelerar, e eu sentia como se ele pudesse aparecer a qualquer momento. Dias depois, contei essa história para um amigo que trabalha no shopping, e ele mencionou que várias pessoas já haviam reclamado de um homem com a mesma descrição. Ele aparecia durante o Natal e agia de forma estranha com mulheres jovens. Foi uma experiência aterrorizante que nos lembrou da importância de estar sempre alerta, mesmo em lugares aparentemente seguros. Até hoje, sinto um calafrio quando entro em shoppings lotados durante o Natal, como se ele ainda estivesse por ali. O que você está achando deste episódio? Ainda tem muito mais por vir. O verdadeiro horror está apenas começando. Inscreva-se, clique no gostei e conte nos comentários qual relato fez sua espinha gelar. Mas lembre-se, nem todos conseguem chegar até o fim. O menino e o pirulito vermelho. Minha mãe se casou com meu padrasto quando eu tinha cerca de 8 anos. E logo nos mudamos para a casa dele, que ficava em um grande terreno de cerca de 20 acres. Era uma casa espaçosa, mas um tanto isolada, cercada por árvores altas e uma sensação de constante silêncio. Durante os 14 anos que morei lá, várias coisas estranhas aconteceram. Mas uma noite de Natal, em especial, ficou gravada na minha memória. Eu tinha por volta de 10 anos. Naquela noite, a casa estava silenciosa, decorada com luzes e guirlandas natalinas que balançavam levemente com a brisa que entrava pelas frestas das janelas. Nosso costume era deixar a árvore de Natal acesa durante toda a véspera, algo que sempre me fascinava. Depois de me levantar para ir ao banheiro, aproveitei para dar uma olhada nos presentes debaixo da árvore. As luzes coloridas iluminavam as caixas e achei que tinha visto um caminhão monstro de controle remoto, algo que eu queria muito. Não parei para conferir, pois minha vontade de ir ao banheiro era maior. Quando terminei, olhei novamente para a sala. Foi então que notei algo estranho. No corredor, parado perto da entrada da sala, estava um menino. Ele tinha aproximadamente a minha altura, mas seu corpo estava coberto por uma escuridão estranha, como se absorvesse a luz ao seu redor. Em uma das mãos, ele segurava um pirulito vermelho, cujo brilho parecia destoar do resto da cena. Ele parecia espiar os presentes, mas seus movimentos eram anormalmente lentos e meticulosos, como se estivesse buscando algo específico. Eu estava prestes a perguntar o que ele fazia ali, mas no momento em que ele começou a virar o rosto em minha direção, fui tomado por um medo avassalador. Havia algo na sua expressão, um sorriso congelado, mas sem vida, que me deixou paralisado. Seus olhos eram vazios, como duas manchas negras, e eu tive a impressão de que ele podia ver muito mais do que deveria. Antes que ele pudesse se virar completamente, minha mãe saiu do quarto e perguntou o que eu estava fazendo acordado. Em um piscar de olhos, o menino desapareceu, deixando apenas um vazio assustador no corredor. Na manhã seguinte, o caminhão monstro estava lá, mas com uma peculiaridade.
O adesivo da embalagem estava rasgado, como se alguém tivesse mexido antes de mim. Isso me deixou inquieto. Mais tarde, percebi que faltava uma peça no brinquedo, um detalhe pequeno, mas suficiente para me incomodar. Era como se algo tivesse sido arrancado dele. Anos depois, quando contei à minha mãe sobre o menino, ela apenas assentiu, o olhar distante. Muitas coisas estranhas aconteceram naquela casa, foi tudo o que ela disse. Quando insisti para que ela contasse mais, ela desviou o olhar e mudou de assunto. Desde então, nunca mais consegui olhar para um pirulito vermelho sem me lembrar daquele sorriso perturbador. Passei a evitar decorações natalinas por anos, com medo de que algo similar pudesse acontecer novamente. A imagem do menino ainda me persegue, como uma lembrança antiga que nunca desaparece completamente. O homem no estacionamento. Estava no 8º mês de gravidez quando decidi fazer algumas compras de Natal. O shopping estava lotado e cada loja parecia uma selva de consumidores frenéticos. Quando finalmente terminei minhas compras, já era tarde. O estacionamento estava parcialmente vazio e o ar estava gelado, cortando meu rosto como lâminas de gelo. Notei que um homem estava parado no meio da rua entre os carros. Ele me encarava de forma estranha, com as mãos nos bolsos do casaco. Quando tentei passar, ele se aproximou. "Pode me ajudar a dar partida no meu carro?" Perguntou com um tom de voz que soou doce demais para ser verdadeiro. Algo não fazia sentido. Por que pedir ajuda a uma mulher grávida quando havia outras pessoas por perto? Minha intuição me dizia para sair dali. Disse que não podia ajudar e acelerei o passo. Ele começou a me seguir, aumentando o ritmo conforme eu me aproximava do meu carro. Minha respiração ficou ofegante e minhas mãos tremiam enquanto tentava abrir a porta. Quando finalmente consegui entrar, ele começou a bater na janela e puxar a tranca, sua expressão agora visivelmente irritada. A adrenalina tomou conta de mim. Olhei diretamente para ele e gritei para que parasse. Ele hesitou, como se não soubesse o que fazer, e então se afastou devagar. Mesmo assim, fiquei paralisada dentro do carro por vários minutos, tentando me recompor, o eco dos batimentos em meu peito martelando sem parar. Naquela noite, quando cheguei em casa, coloquei uma cadeira atrás da porta e revisei mentalmente todos os conselhos de segurança que já tinha ouvido. Essa experiência me ensinou que, mesmo nos dias mais festivos, o perigo pode estar à espreita, esperando apenas um momento de distração para se manifestar. O som na noite de Natal. Eu lembro de uma véspera de Natal quando eu tinha 8 ou 9 anos. Naquela noite, minha família e eu fomos dormir depois de um jantar animado com os parentes. A casa estava cheia de risos, vozes altas e o cheiro delicioso dos pratos tradicionais. Como qualquer criança na véspera de Natal, eu estava deitado na cama, ansioso pela manhã seguinte, imaginando os presentes que encontraria sob a árvore. Fechava os olhos e me revirava de um lado para o outro, mas sem sucesso. Isso não era incomum para mim, já que eu sempre tive dificuldades para dormir quando era criança. E, na verdade, ainda tenho problemas para dormir até hoje. O quarto estava escuro e o silêncio parecia aumentar com o passar dos minutos. Apenas o som do vento lá fora e o estalo ocasional da madeira da casa velha me faziam companhia. Eu tentava me distrair, contando segundos ou tentando inventar histórias na minha cabeça, mas foi quando algo inesperado aconteceu. Um som alto e perturbador veio do telhado. Era um barulho de algo sendo arrastado, como se uma peça longa e pesada estivesse riscando o telhado de um lado a outro. O som era metálico, algo entre um raspado e um eco abafado, como unhas gigantes cravando na superfície. Por um instante, meu coração parou. Eu congelei, meus olhos fixos no teto, tentando identificar o que poderia ser. Minha mente, porém, começou a imaginar coisas impossíveis. Um ladrão? Algum animal? Ou algo pior? Reunindo coragem, pulei da cama e corri para o quarto dos meus pais. Minha respiração estava pesada e, sem perceber, fiz mais barulho do que esperava ao invadir o quarto. Minha mãe sentou-se assustada e meu pai acendeu o abajur, piscando os olhos contra a luz repentina. "O que foi?" ele perguntou, a voz ainda carregada de sono e irritação. "Tem alguma coisa no telhado", falei, sem fôlego, as palavras saindo atropeladas. "Eu juro. Eu ouvi um barulho muito alto. Parecia que tinha alguém andando ou arrastando alguma coisa lá em cima."
Minha mãe olhou para o meu pai com uma expressão de preocupação, mas ele suspirou, esfregando os olhos. Deve ter sido o vento, filho, disse ele com um tom de paciência forçada. As árvores batem contra a casa quando venta muito. Volte para a cama. Não era o vento. Eu ouvi, insisti, quase chorando. Era real. Meu pai bufou e levantou-se com relutância. Ele caminhou até a janela, abriu um pouco as cortinas e olhou lá fora. O vento agitava os galhos das árvores e a escuridão do lado de fora parecia ainda mais densa. Não tem nada, é só sua imaginação, ele disse por fim, fechando as cortinas. Amanhã é Natal. Você precisa dormir. Fui forçado a voltar para o meu quarto, mas não consegui mais fechar os olhos. Fiquei deitado na cama, com os olhos fixos no teto, esperando ouvir o som novamente. Minha respiração parecia ecoar pelo silêncio da casa. Vez ou outra, ouvia algo parecido com passos leves. Ou talvez fosse apenas a madeira estalando sob o frio da noite. A manhã seguinte trouxe uma mudança de atmosfera. O cheiro de café fresco e o som das risadas preencheram a casa enquanto desembrulhávamos os presentes. Eu tentava esquecer o que tinha acontecido na noite anterior, mas havia um incômodo que não me deixava relaxar. Quando saímos para o quintal, a prova estava lá. Havia resíduos caídos no chão, pedaços de madeira, telhas quebradas e pequenas marcas no gramado. Olhei para o telhado e vi que algumas telhas estavam fora do lugar, como se algo realmente tivesse sido arrastado por ali. Chamei meus pais imediatamente, apontando para os pedaços caídos. Pode ter sido um galho que caiu, meu pai respondeu, sem dar muita atenção. O vento pode ter derrubado isso durante a noite. Mas, e o barulho? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Deve ter sido coincidência, respondeu minha mãe, tentando encerrar o assunto. Eles não queriam admitir que havia algo errado, mas eu sabia. O barulho não tinha sido um simples galho. As marcas no gramado não pareciam naturais, e as telhas fora do lugar contavam uma história que ninguém queria ouvir. Até hoje, anos depois, eu me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Ninguém mais ouviu o som, mas os resíduos estavam lá, como provas silenciosas de que algo aconteceu. Algo passou pelo nosso telhado naquela noite de Natal, e eu nunca descobri o que foi. Talvez nunca descubra, mas toda vez que o vento sopra forte no inverno, eu ainda lembro daquele som terrível, e me pergunto se aquilo pode voltar. Algumas dessas entidades podem estar mais perto do que você imagina, talvez até observando você neste exato momento. E aí, você notou algo fora do lugar? Algum sussurro? Ou aquele calafrio inexplicável nos últimos dias? O ritual do Natal Vermelho. Gramado, Rio Grande do Sul, ano de 1897. A cidade, já conhecida pelo clima europeu e pela beleza de suas paisagens, era um refúgio para os mais abastados e um lar para aqueles que buscavam recomeçar. Mas naquela época, o Natal carregava um ar diferente. Não havia luzes piscando ou vitrines decoradas. O Natal era celebrado de forma discreta, quase lúgubre, até mesmo sinistro. Na noite de 24 de dezembro, um grupo de 5 amigos, André, Clara, Vicente, Joana e Pedro, resolveu desafiar o que todos na vila evitavam a qualquer custo: o Bosque Encantado. Reza a lenda que, durante o Natal, as árvores daquele bosque sussurravam segredos proibidos e abrigavam algo antigo, algo que não deveria ser perturbado. Mas, como jovens curiosos e descrentes, eles decidiram provar que tudo não passava de superstição. Com uma lanterna a óleo e uma garrafa de vinho para celebrar, partiram para o bosque ao entardecer. A trilha para o interior do bosque era estreita e coberta de folhas úmidas. À medida que o grupo avançava, o ar parecia mais denso e a temperatura caía rapidamente, como se a própria natureza os repelisse. Clara foi a primeira a ouvir o que descreveu como cânticos distantes, mas os outros zombaram dela, atribuindo os sons ao vento. Eventualmente, chegaram a uma clareira. No centro, havia uma formação de pedras, dispostas em um círculo quase perfeito, com velas apagadas espalhadas ao redor. Parece que alguém já celebrou o Natal aqui, brincou Pedro, mas o tom da piada logo se perdeu. As pedras pareciam irradiar um calor estranho que contrastava com o frio cortante do bosque. André encontrou um livro antigo e mofado entre as pedras, coberto por uma camada fina de neve que não parecia derreter. Contra o bom senso de Clara, ele abriu o livro. As páginas escritas em um idioma desconhecido, mas os desenhos eram claros. Figuras humanas cercando um altar, com sombras negras pairando sobre eles. Deve ser alguma encenação antiga, disse Vicente, tentando desviar o desconforto crescente. Foi quando Joana apontou para o céu.
As estrelas, antes visíveis entre as árvores, desapareceram. O bosque estava completamente envolto em escuridão. De repente, as velas ao redor das pedras se acenderam sozinhas. E os cânticos que Clara ouvira antes ficaram mais altos, agora audíveis para todos. Era um coro de vozes distorcidas, falando em uníssono. O chão sob seus pés começou a vibrar levemente. Pedro tentou apagar as velas, mas não conseguiu se aproximar delas. Era como se uma barreira invisível o impedisse. "Vamos sair daqui agora", gritou Joana. Mas quando se viraram, o caminho que haviam seguido havia desaparecido. O ritual havia começado. As sombras das árvores começaram a se alongar de forma antinatural, envolvendo o grupo. As vozes distorcidas entoavam palavras incompreensíveis, mas carregadas de malícia. Clara sentiu uma mão fria tocar seu ombro, mas ao se virar, não havia ninguém. O pânico se instalou. André, ainda segurando o livro, começou a recitar algumas palavras na tentativa de interromper o que quer que estivesse acontecendo. Mas, ao invés de cessar, as vozes aumentaram em intensidade e uma figura espectral emergiu do círculo de pedras. Seus olhos eram poços negros de vazio e um sorriso macabro se formou em seu rosto. Vicente tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Joana caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Pedro gritava por ajuda que nunca viria. A entidade pairava sobre eles, alimentando-se do medo que emanava do grupo. Num último ato de desespero, Clara arrancou o livro das mãos de André e o lançou nas chamas das velas. Um grito ensurdecedor ecoou pelo bosque, e a entidade se contorceu em agonia antes de desaparecer, levando consigo as sombras e os cânticos. O grupo desabou no chão, exausto e traumatizado. Quando a manhã finalmente chegou, encontraram o caminho de volta para a vila, mas nada seria como antes. As marcas do ritual estavam gravadas em suas almas, e o bosque encantado nunca mais seria mencionado entre eles. A presença ao lado da cama. Na véspera de Natal, a casa estava silenciosa e acolhedora. As luzes da árvore piscavam na sala de estar e a sensação de expectativa estava no ar. Como de costume, fomos dormir tarde depois de organizar os últimos detalhes para a manhã seguinte. Mas naquela noite, algo estava diferente. Acordei no meio da madrugada e a sensação foi instantânea. Eu não estava sozinho. Uma presença pesava no ambiente, densa, como se o ar ao meu redor estivesse mais pesado. Meu coração disparou, e mesmo antes de abrir os olhos, eu sabia que havia algo ali. Respirei fundo e forcei meus olhos a se abrirem. À luz fraca da lua que passava pelas cortinas, vi uma figura alta e completamente preta parada ao lado da minha cama. Era como uma sombra sólida, sem rosto, sem traços, apenas um contorno que não refletia nem absorvia a luz de maneira natural. Minha primeira reação foi me convencer de que era minha imaginação. Talvez um jogo de sombras? Mas quanto mais eu olhava, mais claro ficava que aquilo era real. Não se movia, mas parecia me observar. O simples fato de sua presença me dava arrepios. Tentei me mexer, mas meu corpo estava paralisado, como se o próprio ar ao redor tivesse me prendido na cama. A figura parecia inclinar-se levemente para frente, como se estivesse me analisando, estudando cada detalhe do meu ser. Foi então que senti algo ainda mais perturbador. A impressão de que aquilo sabia exatamente quem eu era. O tempo parecia ter congelado. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, mas então, do nada, a figura começou a se desvanecer. Não como alguém que sai andando ou se dissolve, mas como se estivesse sendo puxada para outra dimensão. O espaço onde ela estava ficou vazio, mas o medo permaneceu. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, não consegui evitar perguntar à minha mãe sobre o visitante. Minha voz tremia e ela apenas riu, achando que era um sonho. "É Natal, querido. Talvez tenha sido o Papai Noel", brincou ela, sem perceber o pânico no meu rosto. Mas eu sabia o que tinha visto. Durante todo o dia, não consegui parar de pensar naquilo. A sensação de ser observado, de estar diante de algo que não deveria existir, continuava vívida em minha mente. Nos dias que se seguiram, comecei a notar detalhes estranhos pela casa. O relógio do meu quarto parou exatamente às 3h15 daquela madrugada. Uma das bolas de Natal da árvore, que eu lembrava nitidamente estar intacta na véspera, apareceu rachada em uma forma que parecia um olho. Contei a história para um amigo anos depois, e ele mencionou algo que me deixou arrepiado. Histórias de figuras como aquela não eram incomuns, especialmente em datas festivas.
Algumas pessoas acreditam que essas presenças aparecem quando há um momento de grande expectativa ou emoção, como se fossem atraídas por isso. Desde aquela noite, nunca mais consegui dormir completamente tranquilo na véspera de Natal. Por mais que tenha tentado racionalizar o que vi, há uma parte de mim que sabe a verdade. Aquilo não foi um sonho. Foi real, e de alguma forma, sinto que aquela figura não estava apenas me observando, mas esperando algo. O que, até hoje, eu não sei.